Toda vez que alguém me pergunta se o processo do escritor tcheco Franz Kafka é um livro difícil de ler, eu me lembro de uma história que aconteceu comigo há muitos anos. Eu estava aqui mesmo no meu escritório, né? E eu estava atribuladíssima, né? Eu tinha que entregar um trabalho, um grande trabalho, um trabalho enorme, e o prazo estava praticamente no fim. E então entra minha filha, que na época era uma adolescente, e ela queria que eu desse para ela o livro A Metamorfose, que é um conto famoso também do Kafka. E não adiantou eu dizer que eu não sabia onde estava o livro, que naquele momento eu estava muito ocupada, né? Que depois eu procurava, ia conversar com ela e tal. Mas sabe aquela coisa de adolescente, quero na hora, né? Hoje ela é uma adulta, né? Mas na época ela era uma adolescente, ela queria ler o livro naquela hora. E aí, para eu poder voltar rapidamente ao meu trabalho, eu olho para trás, aí eu dou de cara com o processo e eu dou para ela dizendo que era tudo Kafka e que não fazia diferença, que depois ela lia Metamorfose, ou seja, eu não lhe fiz nenhuma preparação. Claro que até hoje, quando a gente fala de Kafka, ela dá risada, né? Ela diz que detestou o processo e que nunca mais vai ler Kafka na vida. E de quem que é a culpa? De quem é o erro? Meu. Kafka não se dá para um adolescente sem fazer antes, dirigir o olhar desse adolescente para o que ele vai encontrar. Até mesmo um adulto, ele tem que ler Kafka já sabendo o que ele vai encontrar pela frente, né? Não lê o que eu digo de ler enganado, achando que ele vai apenas se entreter, né? E o porquê disso nós vamos falar nesse vídeo. Eu sou Miriam Bevilacqua, professora, escritora, e se você puder, não esqueça, deixe seu like, comente, peça resenhas, né? Tudo isso que me deixa muito feliz e que é tão importante para um canal de literatura. Então, antes da gente ir para o romance, é preciso que você conheça um pouco mais sobre o escritor, um pouco melhor sobre Franz Kafka. E isso é importante porque vai te ajudar, né, a nos ajudar a compreender melhor toda a sua obra. O escritor, ele nasceu em Praga em 1883 e ele era filho de um comerciante judeu que era um verdadeiro tirano, né, e que tratava os filhos sem qualquer carinho. Como a mãe do Kafka era um ser quietinho e tal, e ela ficava junto com o marido o dia inteiro na loja, tanto Kafka, que era o filho mais velho, como as irmãs, eles ficavam ali com o empregado, né, a maior parte do tempo, né, não tinha uma relação ali diária muito próxima aos pais. Ele ainda teve 2 irmãos, os irmãos morreram muito crianças, né? Então só sobraram as irmãs e essas irmãs vão morrer depois durante o Holocausto na Segunda Grande Guerra, né? Não esqueça, eles eram judeus. Então por aí você já pode ter uma ideia que não foi uma vida sem sofrimento a do escritor. É uma vida marcada desde a infância por coisas tristes. E a gente consegue compreender ainda melhor a relação difícil que o Kafka tinha com o seu pai, lendo um texto seu chamado Carta ao Pai. Esse texto tem mais de 100 páginas, não imagine uma carta, tem mais de 100 páginas, na qual ele relata suas frustrações, né, e um pouco mais da personalidade egoísta do seu pai. Entretanto, o Kafka, e para mim isso é estranho, só vai deixar a casa paterna com mais de 30 anos, quando já estava
tuberculoso, que me parece ali um pouco um paradoxo, mas deve ter o elemento econômico que impedia ele de ir morar sozinho antes disso. Formado em Direito, ele trabalhou durante anos em uma empresa de seguros, né? Mas ele já sabia que era a literatura o seu grande sonho. Então ele trabalhava o dia todo nessa empresa de seguros, vai ter uma época que ele vai trabalhar também na fábrica de um cunhado, e ele escrevia noite adentro, então a saúde dele ele vai se deteriorando. Entre 1910 e 1915 ele publica seus primeiros contos e rascunha seus romances. Por que eu estou falando rascunha? Porque os romances só serão publicados póstumamente, já que seu amigo, o também escritor Max Brod, não seguiu sua recomendação de destruir seus originais. Pelo contrário, ele resolveu publicá-los, tá? Então é graças a esse amigo que a gente pode ler o processo. O processo, então, foi publicado póstumamente e é preciso que você saiba que ele não foi completamente concluído e que os capítulos não foram numerados. Então o Max, o amigo ali, ele organizou, mas ele conhecia bem o próprio Kafka para poder fazer isso, tá? Então não perde a ideia do romance, né? A ideia original do escritor. O próprio Kafka, ele era um perfeccionista e ele estava sempre muito insatisfeito com as suas obras, com aquilo que ele escrevia. E ele mesmo, ainda em vida, destruiu muitos dos seus textos, que nem chegaram a nós, tá? Eu ainda vou fazer um vídeo da série Quem Foi, que tem aqui no canal, sobre Franz Kafka. Acho uma personalidade muito interessante. Mas se você quiser saber mais, eu recomendo que você leia um dos seus principais biógrafos, o alemão Rainer Stack. Espero estar falando certo o nome do biógrafo, tá? Bem, depois dessa prévia um pouco para você entender quem é Kafka, vamos ao romance. Como todos os seus outros textos, o processo foi escrito em alemão. O autor falava tcheco e alemão fluentemente, porque naquela época ali a Tchecoslováquia fazia parte ali do Império Austro-Húngaro. A história já começa estranha, né? Acorda com o funcionário de banco Joseph K., acordando na manhã do seu 30º aniversário, e ele está na cama esperando o seu de jejum, que a cozinheira da hospedaria ali onde ele mora já deveria ter lhe trazido. Perceba que o K nos remete, claro, ao sobrenome do nosso escritor, que é o Kafka. Por isso, então, o Joseph, que é o personagem, ele toca a campainha para chamar a cozinheira. Mas quando, ao invés da cozinheira, entra no seu quarto um homem vestido de negro e que Joseph K. jamais tinha visto. Então, é uma situação ali inusitada. Ele está esperando a cozinheira, mas entra então este homem vestido de preto. Então, qual é a reação do protagonista, né, do Joseph K.? Ele estranha, obviamente, e ele pergunta quem é o homem, né, e o que ele está fazendo ali. Mas o tal homem não lhe responde e pergunta se ele tinha chamado. O Joseph diz que sim, que tinha tocado a campainha porque ele queria o de jejum. Nisso, o Joseph ouve que tem alguém na saleta ao lado e que dá risada quando ele diz que ele quer o de jejum. Aí o Joseph K. salta da cama rapidamente, vai até a saleta, onde tem um outro homem que está sentado com um livro na mão, né? E o homem pergunta ao Joseph se o Franz não havia lhe dito para que ficasse em seu quarto. E aqui eu chamo a sua atenção porque o personagem tem o K
que é o sobrenome do escritor, e esse, que é um dos homens estranhos, chama-se Franz, que é o outro nome, que é o nome, é o prenome, né, do escritor, ou o nome, se você preferir. Então, é como se o personagem e o autor, e os personagens e o autor se misturassem logo no início da história, tá? Então isso é bacana você perceber, são detalhes, né, que o narrador constrói. Então é comunicado ao nosso personagem principal por esses homens que ele está detido sem explicar o porquê. Ele quer saber, mas os guardas não sabem, dizem para ele que não sabem e comem o seu de jejum, o de jejum ali do protagonista, sem se importar que fosse dele. O Joseph corre no quarto, pega os documentos, tentando dizer que ele era um homem de bem, que a sociedade não era assim que funcionava, não podia ser detido sem saber por quê, mas os guardas não querem nem ver os documentos, né? Dizem que isso não compete a eles, que eles são apenas os guardas. Então, sem ter o que fazer, o Joseph volta para a cama e vai lá comer uma maçã, já que ele tinha perdido de jejum, quando escuta lhe chamarem dizendo que o inspetor quer vê-lo. Ingenuamente, o Joseph acredita que bastará explicar ao superior ali, o inspetor dos guardas, que houve um engano. Até então ele está achando que foi um engano. Para o nosso estranhamento, nosso leitor, né, o Joseph e o inspetor, eles têm um diálogo muito estranho, né, muito diferente. E o próprio personagem diz, num determinado momento, entre aspas, né? Isso não tem o menor sentido. E aí é nessa frase que nós, leitores, já somos envoltos em um ambiente que não é apenas de mistério, né? Mas de completo nonsense, de completo absurdo, sem que nem mesmo o nosso protagonista parece agir com bom senso. A gente acha que nem ele, nem aqueles guardas, nem o inspetor, ninguém ali está agindo de bom senso, com bom senso. O inspetor ainda informa ao Joseph K. que ele vai poder responder ao processo que existe contra ele em liberdade, mas ele vai ter que comparecer aos interrogatórios toda vez que ele for convocado. A partir daí, então, a vida do Joseph K., do nosso protagonista, muda completamente. Ele vai percebendo que não era um engano, que o processo existe e que esse processo pode ser um processo grave, mesmo sem ele saber do que ele está sendo acusado. Então, o processo existe, o processo é contra ele e ele vai fazer de tudo para entender melhor esse processo, né? E também para poder responder a ele e se ver livre dele, ser inocentado. E para isso ele vai recorrer a advogado e a todo mundo que ele imagina que possa ter alguma influência entre os juízes que vão julgar o processo dele, que ele não tem a menor ideia de quem são esses juízes, mas ele ouve falar que fulano conhece o juiz, o cicrano, e ele vai procurando, né, todas essas pessoas, e isso vai trazendo toda sorte de situações bizarras que vão sendo vivenciadas pelo Joseph K. Na verdade, nós vamos percebendo que cada vez mais há uma teia ali de coisas e de situações que o nosso protagonista ele vai se entranhando nessa teia, porque essa não é uma justiça comum, pelo menos aparentemente, mas é uma justiça aquela que a gente não é aquela que a gente
conhece, mas ela acontece em tribunais estranhos, em lugares ermos, né? Nenhuma conduta parece corresponder ao que nós, leitores, conhecemos como justiça. Entretanto, a gente fica pensando, né? Será que não é exatamente essa a justiça dos homens, que é feita de tanta burocracia, de tantos erros, de tantos absurdos, de tantas coisas que nós, que não somos juristas, não entendemos e que somos submetidos a participar do processo? Será que o processo não é a própria vida? Tem um trecho que eu acho interessante, que o protagonista, ele está percorrendo ali os corredores abafados da justiça e ele começa a se sentir mal, começa a passar mal. Ele quer ir embora, mas ele tem medo de se perder naquele labirinto de salas e corredores. Então o que ele faz? Ele pede para o guarda para ir com ele, né, até a saída. Ele diz que tem muitos caminhos e que ele tem medo de se perder. Ao que o guarda responde que não, que ele está enganado, que há somente um caminho. Então, já demonstra a falta de alternativas do personagem, né? Ele só tem uma chance, ele não pode errar. E quando ele passa, então, realmente mal, ele acha que ele vai se desfalecer, né? Uma jovem diz a ele, abre aspas, depois que você volte aqui 2 ou 3 vezes, mas já não perceberá sequer quão opressiva é a atmosfera. Então, exatamente como o ser humano que vai se acostumando a qualquer coisa, até a viver preso, a viver oprimido, a passar fome, a morar na rua, a violência. Então, a gente vai deixando, a gente vai normalizando essas coisas. Eu não vou contar a história toda, claro, não vou dar mais spoiler, isso é só um gostinho, né? Mas eu peço que você preste atenção aos pensamentos que Joseph K. tem ao final do livro e como há uma espécie de inexorabilidade, de irreversibilidade ao processo, né? Kafka é genial nesse sentido. O crítico Anatol Rosenfeld disse certa vez que Kafka descreve a realidade, a nossa realidade, mas com o olhar de quem esteve se despertando. Ou seja, ele está mostrando para nós a nossa realidade, né? Mas é aquele momento do despertar quando tudo ainda está meio confuso na nossa mente, meio embaçado, a gente não entende direito onde a gente está acordando. Eu concordo com ele. E a construção do romance com o narrador em terceira pessoa, mas que não é aquele narrador onisciente que tudo sabe, que nós estamos acostumados, né? Ou seja, é um narrador que sabe apenas aquilo que o protagonista sabe, né? Então nós, leitores, não sabemos mais nada ou não sabemos mais do que o protagonista. Então isso ajuda a criar essa percepção de realidade embaçada. Eu disse no início do livro que eu errei, né, que é preciso uma certa preparação para ler o processo, não porque a narrativa seja uma narrativa complicada, palavras difíceis, construções muito sofisticadas. É uma narrativa até clara. O problema do processo é a angústia que esse livro nos causa. É para mim angustiante acompanhar o Joseph K. nos seus descaminhos para entender o processo. Simplesmente porque o processo não quer ter explicação. É muito diferente de um livro de mistério que a gente sabe que, apesar do autor ficar tentando nos enganar o tempo todo, lá no final nós vamos saber quem é o assassino, né? Existe uma revelação no final. O processo, ele não é um livro de mistério. Apesar de tantas perguntas
sem respostas, né? Ele é um livro, como eu falei antes, um livro do absurdo, que vai inclusive influenciar outros autores na mesma linha, como um escritor que eu gosto muito, que é o argelino francês Albert Camus, autor de O Estrangeiro e de A Peste, que tem vídeo aqui no canal. Então, a preparação que eu acho que você tem de ter no sentido de que é um livro pessimista, né? Talvez influenciado pela Primeira Grande Guerra que estava acontecendo quando Kafka o escreveu. Então, é um livro pessimista e é um livro angustiante. Essa minha edição aqui, que é uma edição antiga, ela traz um apêndice que tem os capítulos inacabados e alguns textos esparsos do processo. E a gente corre para ler, né, para ver se tem alguma pista. E é até ingênuo da nossa parte, né, porque esses capítulos não acrescentam muita coisa. Você vai encontrar inúmeras análises de um processo à luz do direito, à luz da filosofia, da sociologia, da psicologia, mas é importante que você não se esqueça que antes de qualquer coisa o processo é uma obra literária e que seu autor, como qualquer escritor, ele só quer imortalizar em uma história, em um texto, aquilo que ele enxerga, aquilo que o sensibiliza, que o toca, que o emociona. E eu acho que gosto muito de uma frase do Kafka, vou terminar com ela, porque eu acho que ela reforça o que eu acabei de afirmar, né? O que diz essa frase, né? Abre aspas. É a frase do Kafka, abre aspas, tudo que não é literatura me entedia e eu detesto. Então, o que o Kafka está fazendo não é filosofia, não é sociologia, é literatura. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site, www.miriambevilacqua.com.br, e se puder, deixe seu like, comente, se inscreva no canal, leia as crônicas, tudo isso que é tão importante para a continuidade do nosso trabalho. Até o próximo post.